Oi gente, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai começar a falar sobre Teorema de Pitágoras, um conteúdo que particularmente eu gosto bastante e que é bem tranquilo, vocês vão sair bem. O básico dele é que vocês vão aplicar ele sempre em triângulos retângulos. O que são triângulos retângulos? Triângulos que têm um ângulo de 90 graus. Nesse primeiro exemplo, a gente vai calcular a diagonal desse quadrado. Um quadrado ele tem todos os seus ângulos de 90 graus, não é? Então, se eu vou calcular a diagonal, eu estou separando esse quadrado em dois triângulos retângulos. A gente precisa, para calcular o Teorema de Pitágoras, conhecer os nomes que a gente vai dar para esses três lados do triângulo. O lado maior do triângulo retângulo, aquele que fica de frente para o ângulo de 90 graus, que eu coloquei a setinha aí, a gente chama de hipotenusa. A hipotenusa, a gente vai representar ela pela letrinha A. Os outros dois lados são os catetos. Então, a ordem deles não vai alterar. Então, um vai ser o B e o outro vai ser o C. Não precisam preocupar com a ordem dos catetos, tá? O importante é vocês lembrar que o lado maior, que fica de frente para o ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. A nossa fórmula é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Nesse exemplo, o nosso A, que é a nossa hipotenusa, é a diagonal, né? Então, vai ficar D ao quadrado, que é igual a os catetos, né? A soma do quadrado dos catetos, não é isso a fórmula? Então, os catetos são 12, né? Porque é um quadrado, então eles são iguais. Então, a gente vai ter 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Feito isso, a gente repete o D ao quadrado e vamos resolver. O 12 ao quadrado é 144. Então, a gente vai ter D ao quadrado, que é igual a 144 mais 144. A gente repete mais uma vez o D ao quadrado. Vamos somar o 144 com o 144. Temos, então, D ao quadrado, que é igual a 288. Feito isso, a gente precisa descobrir o valor de D, e não de D ao quadrado. Então, para eu tirar esse quadrado do D, eu preciso aplicar a raiz quadrada. Como é uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, eu vou colocar raiz no D ao quadrado e raiz no 288. Quando eu tenho uma raiz quadrada de um número que está ao quadrado, esse número vai sair da raiz sem o expoente, que é uma das propriedades que a gente trabalhou no começo do ano, né? Qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp. E o 288, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar ele em fatores primos. Então, nós temos o seguinte, 288, vamos dividir por 2. Vamos ter 144, divide por 2 de novo, 72, por 2 mais uma vez, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3 e por 3, 1. Beleza, como é uma raiz quadrada, a gente agrupa de 2 em 2 iguais, não é isso mesmo? Então, nós temos 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. O que a gente faz com isso? A gente coloca isso dentro da raiz no lugar do 288. E aí, a gente aplica a mesma propriedade que a gente aplicou no D. Os que estão ao quadrado vão sair da raiz quadrada. E o que não é, ele vai continuar lá dentro. Então, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 3... raiz de 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Então, a gente tem a nossa diagonal é igual a 12 raiz de 2. Certinho? Então, vamos agora para o próximo exemplo. Esse exemplo nos diz que tem um quadrado com 80 centímetros de perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, não é? E ele quer, mais uma vez, a medida da diagonal. Primeiramente, a gente precisa saber qual que é a medida de cada um dos lados. Se 80 é o perímetro, que é a soma de todos os lados, e é um quadrado, ou seja, todos os lados são iguais, basta a gente dividir 80 por 4. Fazendo isso, a gente descobre que cada lado mede 20 centímetros. Ok, feito isso, a gente vai calcular a diagonal. A diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos, certo? Então, Teorema de Pitágoras. A nossa diagonal é a hipotenusa do triângulo. Então, é o nosso A ao quadrado, que é o que a gente vai descobrir, né? E os catetos são 20, né? Que são os lados do quadrado. Então, a gente tem A ao quadrado, que é igual a 20 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Como 20 ao quadrado é 400, nós temos A ao quadrado, que é igual a 400 mais 400. 400 mais 400 é 800. Temos A ao quadrado, que é igual a 800. Mais uma vez, a gente vai colocar a raiz dos dois lados. Por que eu tenho que colocar a raiz? Para eu poder tirar aquele expoente do A, certo? Então, eu vou cortar ali, ó, o quadrado do A com a raiz, o A saiu. E o 800 a gente vai fatorar. Fatorando ele, a gente vai ter ali, ó, por 2, 400, por 2, 200, por 2, 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5 e por 5, 1.
Como é uma raiz quadrada, a gente agrupa de 2 em 2 iguais. Temos assim 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5 ao quadrado. Colocando isso dentro da raiz, a gente vai cortar aqueles que estão elevados ao quadrado com a raiz e eles vão sair. Aquele 2 que não está elevado ao quadrado, ele permanece dentro da raiz. Sendo assim, nós temos A, que é igual 2 vezes 2 vezes 5, raiz de 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5, 20. 20, raiz de 2. Essa é a diagonal do nosso quadrado. Certinho? Próximo exemplo. Bom, o próximo exemplo, ele nos diz que um triângulo ABC tem lados que medem 26, 24 e 10 centímetros. E ele quer que a gente mostre que esse triângulo, ele é retângulo. Beleza. Eu desenhei ele como um triângulo retângulo, né? O maior lado é a hipotenusa, então eu coloquei o 26 centímetros ali. E um dos catetos valendo 10 e o outro valendo 24. Feito isso, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras para a gente verificar se ele realmente é um triângulo retângulo. O A vai ser o 26, o B eu coloquei sendo 10 e o 24 eu coloquei como sendo C. Feito isso, a gente só substitui. Substituindo, a gente vai ter ali, ó, 26 ao quadrado, que é igual a 676, igual a 10 ao quadrado, que é 100, mais o 24 ao quadrado, que é 576. Somando 100 com 576, a gente tem 676. Finalizando assim, 676 igual a 676. Se essa igualdade é verdadeira, logo esse triângulo é retângulo. Próximo exemplo. Esse exemplo pediu para a gente calcular a medida de x nesse triângulo retângulo, né? Bom, a hipotenusa é esse lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus, né? Então, é a nossa raiz de 29, né? Então, ele é o nosso A. E os catetos são o 5 e o x, né? Que são o nosso B e o C. Substituindo, a gente vai ter raiz de 29 elevado ao quadrado. A raiz inteira elevada ao quadrado, certo? Igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Quando eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, acaba que eu tenho raiz de um número ao quadrado. Então, eu vou tirar o 29 da raiz, certo? Então, vai ficar 29, que é igual 5 ao quadrado é 25, mais x ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu passei o x para o lado esquerdo, certo? E aí, eu tenho 29 menos 25. X ao quadrado, então, é igual a 4. Aplicando a raiz quadrada ali dos dois lados para eu tirar aquele quadrado do x, eu tenho x igual a raiz de 4, que é 2. Então, o valor de x é 2. Nesse exemplo, ele pede para a gente determinar as medidas de A, B e C e o perímetro desse trapézio. Vou começar ali, ó, por aquele triângulo no cantinho esquerdo. Vou usar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor de A. Nesse caso, o A é minha hipotenusa. Então, eu tenho A ao quadrado, que é igual. Os catetos são o 2 e o 4. Então, ficou A ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16. Então, nós temos A ao quadrado igual a 4 mais 16. 4 mais 16 é 20. Temos A ao quadrado igual a 20. Como eu preciso tirar esse quadrado do A, eu tenho que colocar uma raiz nele. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, eu vou ter A, que é igual a raiz de 20. O 20 a gente fatora em fatores primos. E temos ali 2 ao quadrado vezes 5. O 2 vai sair da raiz, porque está elevado ao quadrado. Então, nós temos que o A ele é igual a 2 raiz de 5. Beleza, descobrimos o valor do A. Agora, a gente vai descobrir o valor do B. Para calcular o valor do B, a gente vai usar o triângulo retângulo do canto direito. Nesse caso, a hipotenusa é o nosso B e os catetos são o 4 e o 8. Então, a gente tem B ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 8 ao quadrado é 64. Então, a gente tem B ao quadrado igual a 16 mais 64. Beleza, B ao quadrado é igual. 16 mais 64 é 80. Para a gente tirar o quadrado do B, a gente coloca na raiz, né? Então, o B saiu da raiz, o 80 a gente fatora. Fatorando o 80, nós temos 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Dentro da raiz, né? Os 2 ao quadrado vão sair, né? Então, a gente vai ter 2 vezes 2, raiz de 5. 2 vezes 2 é 4, então temos 4 raiz de 5. E assim nós descobrimos o valor do B. Para descobrir o valor do C, nós vamos usar o triângulo retângulo do meio. Nesse caso, a nossa hipotenusa é o C, certo? Então, a gente vai ter C ao quadrado, que é igual. O A ao quadrado e o B, o A e o B,
Agora eles são catetos, certo? O A a gente descobriu que é 2 raiz de 5, então a gente vai ter 2 raiz de 5 ao quadrado. E o B nós descobrimos que é 4 raiz de 5, então nós vamos ter 4 raiz de 5 ao quadrado. Beleza, temos então C ao quadrado. Quando eu tenho 2 raiz de 5 ao quadrado, o 2 vai estar elevado ao quadrado, então vai ficar 4. E o raiz de 5, o 5 vai sair da raiz. Então eu tenho 4 vezes 5. A mesma coisa vai acontecer no outro parêntese. Então vai ficar mais, 4 ao quadrado é 16, e o 5 vai sair da raiz, então vai ficar vezes 5, né? 4 vezes 5 é 20, 16 vezes 5 é 80. Somando ali eu tenho 100, então eu tenho C ao quadrado que é igual a 100. Colocando a raiz, o C vai sair da raiz, então eu tenho C que é igual, raiz de 100 que é 10. Beleza, descobri o A, o B e o C que o meu exercício tinha pedido. Quem mais que ele pediu? O perímetro do trapézio. Então, eu vou somar ali, ó, todos os lados. Eu tenho 2, mais 4, mais 4, mais 8, mais 10. E o perímetro do trapézio é 28. Então, é isso, gente. Surgiu dúvida, chama no WhatsApp. Fiquem com Deus e um beijão.